Leandro Paredes agarrou o zagueiro espanhol Éric Garcia pelo pescoço. Em seguida, derrubou Gavi no chão. Isso aconteceu segundos após o apito final da Copa do Mundo de 2026, e o árbitro Slavko Vincic o expulsou imediatamente. Essa é a manchete. Essa não é a história. Enquanto o mundo assistia Paredes perder a cabeça ao vivo na televisão, a FIFA construía silenciosamente um segundo caso contra a Argentina. Um que nada tem a ver com a briga, e tudo a ver com uma faixa que nunca deveria ter entrado no estádio. 2 investigações, uma federação, 0 banimentos confirmados até o momento. Vamos começar pelo que realmente aconteceu em campo, porque o placar por si só não explica nada disso. Domingo, 19 de julho de 2026. Estádio MetLife, East Rutherford, Nova Jersey. Espanha 1, Argentina 0, após prorrogação. O reserva Ferran Torres marcou o gol da vitória aos 106 minutos, acabando com a tentativa de Lionel Messi, aos 39 anos, de conquistar seu 4º título importante consecutivo com a Argentina, depois das Copas Américas de 2021 e 2024 e da Copa do Mundo de 2022. Observe os números. A Espanha finalizou 20 vezes contra apenas 2 da Argentina. A Espanha teve 60% de posse de bola. A Espanha gerou 1,94 gols esperados, a Argentina 0,20. Não foi uma partida equilibrada que se decidiu em um único lance. 82.500 torcedores lotaram o MetLife Stadium para assistir ao jogo, e durante 106 minutos, a Argentina mal tocou na bola dentro da área espanhola. Eis a reviravolta que ninguém esperava. Emiliano Martínez, goleiro da Argentina, quebrou o recorde de defesas em finais de Copa do Mundo naquela noite. 11 defesas, mais do que qualquer outro goleiro em uma partida decisiva antes dele. Ele manteve seu time na disputa em um jogo que mal mereciam disputar, e mesmo assim não foi o suficiente. É aqui que a coisa complica. Enzo Fernandes recebeu o 2º cartão amarelo, e em seguida, o vermelho, aos 3 minutos dos acréscimos, por uma falta em Pau Cubarsí. A Argentina terminou a partida com 10 jogadores. Mais 3 jogadores argentinos foram advertidos com cartão amarelo antes do apito final, assim como o técnico Lionel Scaloni. Essa é a versão resumida da partida. Uma derrota suada, um cartão vermelho e a conquista do troféu pela Espanha. Por baixo de tudo isso, o verdadeiro caos estava apenas começando. Assim que o apito soou, Nahuel Molina invadiu o campo e pareceu atingir o capitão espanhol Rodri no estômago. Em segundos, uma confusão generalizada irrompeu na linha do meio-campo, com jogadores de ambos os bancos de reservas invadindo o gramado. Foi então que Paredes agarrou Garcia pelo pescoço e jogou Gavi no chão, recebendo o 2º cartão vermelho da Argentina na partida. A FIFA confirmou que nomeou um procurador disciplinar e de ética, nos termos do artigo 36 do seu Código Disciplinar, especificamente para investigar as cenas pós-jogo. Pense no que a palavra confusão realmente significa aqui. Não se tratava de 2 jogadores se empurrando. Era um choque entre reservas, membros da comissão técnica e titulares no mesmo gramado, segundos após o término da final da Copa do Mundo, diante de uma audiência global na televisão que acabara de assistir a Espanha comemorar seu 2º título mundial, após o primeiro em 2010. Eis porque isso importa mais do que as pessoas imaginam. De acordo com o próprio artigo 14 da FIFA, conduta violenta acarreta uma suspensão mínima de 3 jogos. A agressão, cotoveladas, socos, chutes, mordidas, cuspidas, golpes em um adversário, acarreta a mesma pena mínima de 3 jogos. Paredes e Molina não estão apenas sujeitos a multas, eles estão sujeitos a suspensões que podem acompanhá-los diretamente nas eliminatórias da Copa do Mundo, na Copa América e em partidas daqui a anos, porque suspensões desse tipo impostas pela FIFA não expiram simplesmente porque um torneio termina. Há uma segunda camada nessa questão que a maioria das reportagens está ignorando. A própria Associação de Futebol Argentino, AFA, e não apenas os jogadores individualmente, pode sofrer sanções caso a FIFA determine que uma seleção nacional se comporte de maneira inadequada, uma expressão retirada diretamente do Código Disciplinar da FIFA. Isso significa que Paredes e Molina não são os únicos com algo a perder. A AFA pode enfrentar uma multa, além das consequências para seus jogadores. O árbitro Slavko Vincic
já havia mostrado 2 cartões vermelhos para a Argentina em mais de 90 minutos antes mesmo do início da confusão. Agora, seu relatório da partida, referente àqueles segundos finais caóticos, é um dos documentos principais que o promotor da FIFA está analisando. E essa é apenas a primeira investigação. Voltemos 9 dias, a vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal. Durante as comemorações, uma faixa com os dizeres "Las Malvinas son argentinas", as Ilhas Malvinas são argentinas, foi exibida dentro do estádio, supostamente contrabandeada por torcedores e não carregada pelos jogadores. Os regulamentos da FIFA proíbem explicitamente declarações políticas em relação às suas competições, e essa frase está no centro de uma das disputas mais delicadas da história de ambos os países. Você conhece a história. A Argentina e o Reino Unido travaram uma guerra de verdade por causa dessas ilhas em 1982. Mais tarde, os habitantes das ilhas votaram com 99,8% de aprovação para que permanecessem um território ultramarino britânico. Esse não é um detalhe insignificante. É exatamente por isso que a FIFA não pode simplesmente ignorar isso como entusiasmo dos torcedores e seguir em frente. Observe, porém, algo importante. As informações disponíveis não comprovam que os jogadores da Argentina tenham contrabandeado pessoalmente a faixa para o estádio. A acusação se refere aos torcedores. Mas as regras da FIFA não exigem a intenção dos próprios jogadores para que um processo seja aberto contra a equipe envolvida na comemoração. E é justamente essa área cinzenta que a federação agora precisa navegar. É aqui que a história deixa de ser sobre uma noite ruim. Porque a Argentina já passou por isso antes, e o padrão está começando a parecer menos com azar e mais com um hábito. Retrocedendo a 18 de dezembro de 2022. Estádio Lusail, Catar. A Argentina acabara de vencer a Copa do Mundo nos pênaltis contra a França. Cerca de 3 horas após o apito final, um grupo de jogadores liderado por Messi invadiu a zona mista oficial e danificou as divisórias, sem se deter para falar com a imprensa internacional, como a FIFA exige. A FIFA abriu um processo disciplinar em janeiro de 2023, alegando violações dos artigos 11 e 12 do seu Código Disciplinar, conduta ofensiva e má conduta do jogador. Naquele mesmo torneio, um chefe apelidado de Salt Bay conseguiu entrar no gramado durante a comemoração da Argentina, chegando perto o suficiente para tocar a taça da Copa do Mundo, o que obrigou a FIFA a reformular seu próprio protocolo de segurança em campo. E Emiliano Martinez segurou a luva de ouro junto à virilha naquele mesmo palco no Catar. Ele repetiria o mesmo gesto anos depois com a taça da Copa América, após uma vitória nas eliminatórias contra o Chile, e a FIFA o suspendeu por 2 partidas por isso. Some a isso: uma zona mista danificada, um cozinheiro não convidado, um gesto repetido que resultou na suspensão de um jogador. Este não é o primeiro caso disciplinar da Argentina, nem de longe. Até o próprio Messi tem um processo. Em 2017, a FIFA o suspendeu por 4 jogos da seleção por ter dirigido palavras ofensivas a um árbitro assistente durante uma vitória sobre o Chile. Ele perdeu uma partida das eliminatórias antes de um comitê de apelação revogar a suspensão, considerando sua conduta repreensível, mas as provas insuficientes. O capitão desta seleção argentina já esteve pessoalmente diante de um processo disciplinar da FIFA. Você está assistindo a uma federação com um histórico comprovado de comemorações que ultrapassam as linhas definidas pela FIFA. E agora fazendo isso novamente, desta vez com uma briga em vez de uma dança. Mas deixemos de lado as instituições por um instante, porque esta história também tem um centro humano. Após a final, as câmeras flagraram Messi sentado sozinho no gramado, assistindo ao que poderia ser a última partida de Copa do Mundo de sua carreira, enquanto o caos se desenrolava em algum lugar atrás dele. Aos 39 anos, com 3 títulos importantes já na coleção, esta provavelmente era sua última chance de conquistar o 4º. Ele não brigou, não se jogou na pilha de torcedores com seus companheiros, simplesmente ficou sentado ali. Paredes contou uma história completamente diferente com sua linguagem corporal. Ele postou nas redes sociais depois, agradecendo à Argentina e aos companheiros de equipe que vestiram a camisa ao seu lado, sem jamais se desculpar por ter agarrado Garcia pelo pescoço. Lendo nas entrelinhas, encontramos um jogador de 31 anos que acabou de perder a partida mais importante de sua carreira. Não processou quase nada disso em tempo real e canalizou tudo em 10 segundos de fúria
que a FIFA agora está analisando quadro a quadro. Não se trata de uma instituição tomando uma decisão em uma sala de reuniões. Trata-se de um homem que perdeu a cabeça diante de 82.500 pessoas e de uma transmissão global, a poucos metros de um capitão que optou por simplesmente se sentar. Então, para onde isso vai daqui em diante? A FIFA ainda não anunciou nenhuma suspensão, nem para Paredes, nem para Molina, nem para a própria federação por causa da faixa. Tudo está sob investigação. Um promotor está reunindo os relatórios da partida, um processo que pode se estender por semanas, sem prazo definido. Os cartões vermelhos da partida já constam nos registros oficiais. Todo o resto, suspensões, multas, uma sanção formal contra a AFA, ainda é um processo em aberto na mesa de alguém em Zurique. Pense na cronologia por um segundo. A semifinal da Argentina contra a Inglaterra foi disputada antes da final. A polêmica da faixa já estava sob análise enquanto Paredes e Molina ainda se preparavam para jogar contra a Espanha. 2 prazos distintos estão correndo para esta federação há mais de uma semana, e nenhum deles se esgotou. Eis a pergunta que quero que vocês respondam nos comentários. Uma federação com tantos incidentes repetidos desde 2022 merece uma punição mais severa do que uma que cometesse o mesmo delito pela primeira vez na mesma noite, ou a FIFA precisa julgar este incidente específico de forma independente, separando-o de tudo o que aconteceu antes. Ambas as posições têm defensores de peso no futebol atualmente, então não se contentem com a resposta mais fácil e sigam em frente. Assine, porque esta investigação ainda não terminou. A FIFA nem sequer divulgou um cronograma para o relatório do Ministério Público, muito menos um veredicto. E seja qual for a decisão, tudo remonta aos mesmos 10 segundos. A mão de Leandro Paredes em volta do pescoço de outro homem, logo após uma final da Copa do Mundo que ele já havia perdido.